Olá, tudo bem? Vamos falar sobre a cartografia e depois contar um pouquinho da história dessa ciência tão importante para a geografia. A geografia é a ciência que estuda o espaço geográfico. Espaço geográfico é aquele construído pela sociedade humana. Logo de início, representar os elementos naturais, como a serra, um rio ou um cânion, era importante para a sobrevivência humana. À medida que as técnicas foram evoluindo, o homem ficou mais agressivo frente aos elementos naturais, provocando mudanças cada vez mais profundas e significativas. Assim, a cartografia, portanto, vai representar essa evolução na relação homem e natureza. Isso porque a cartografia é a representação da realidade, mas não é uma cópia dela. Essa ciência é também uma forma de linguagem, porque apresenta códigos, regras e limites e se relaciona ao contexto histórico e geográfico em que é construída e produzida. Podemos dizer, portanto, que a cartografia é a área do conhecimento que se preocupa em estudar, analisar e produzir mapas, cartogramas, plantas e demais tipos de representações gráficas do espaço. Trata-se, assim, de um conjunto de técnicas científicas e até artística que visa a elaboração de documentos que representem de forma reduzida uma determinada localidade. A ONU, em 1949, ensinava que cartografia é a ciência que se ocupa da elaboração de mapas de toda a espécie. Abrange todas as fases do trabalho, desde os primeiros levantamentos até a impressão final dos mapas. Já a Associação Cartográfica Internacional, 1964, pontuou que a cartografia é o conjunto de estudos e operações científicas, artísticas e técnicas, baseado nos resultados de observações diretas ou de análise de documentação com vistas à elaboração e preparação de cartas, projetos e outras formas de expressão, assim como a sua utilização. Agora vamos ver um pouco a respeito da história da cartografia. Vamos começar a falar sobre a antiguidade. As pinturas rupestres são as primeiras manifestações, geralmente evidenciando que os nossos ancestrais desejavam comunicar e produzir informações sobre determinados pontos do espaço, com vistas à sobrevivência, e assim os grupos nômades tinham informações privilegiadas de abrigos e locais onde poderiam ter caça em abundância. Na antiguidade, temos um povo que destacou, por exemplo, os sumérios, um povo que viveu cerca de 2.500 anos antes de Cristo. Eles produziram o mapa considerado um dos mais antigos que se tem notícia. É o mapa de Gassur, feito na Babilônia. Era um tablete de argila cozida, datado de aproximadamente 2.400 a 2.200 a.C. O mesmo contém a representação de duas cadeias de montanhas, e no centro delas existe um rio. Provavelmente seria o rio Eufrates. Outro povo que se destaca são os astecas. Esse povo foi o primeiro a utilizar técnicas de mapas em relevo. Um mapa deles conhecido é a Pedra de Sayute, que foi feita para representar um bairro de uma cidade asteca. Também não podemos esquecer dos chineses, que foram os primeiros a utilizar os mapas com função militar. Também os egípcios deram mais dinamismo na produção dos seus mapas, pois eles usaram os mapas como ferramenta administrativa para cobrar impostos e demarcar as terras. Eles desenvolveram o método da triangulação para determinar as distâncias baseadas na matemática. Também utilizaram o nível, que era um instrumento assim em forma de A, com um pêndulo no meio, usado para medir as áreas. Os egípcios faziam ainda registros cadastrais das terras em documentos considerados cartas geográficas. Os seus túmulos, grande parte deles, e alguns papiros
representava inclusive o mundo dos mortos. Outro povo extremamente importante e produtivo na cartografia foram os gregos. Eles, a gente pode dizer que são imbatíveis na cartografia antiga. Vamos ver alguns gregos que muito fizeram por essa ciência. Erastótenes. Esse utilizou-se da trigonometria e entre 276 a 194 a.C., ele chegou a medir a circunferência da Terra, inclusive chegando bem perto, né, dos 40.076 quilômetros reais. Segundo ele, né, a circunferência da Terra era de 45 mil quilômetros. Outro importante é Anaximandro de Mileto. Viveu entre 610 a 546 a.C. Ele representava o mundo como um círculo achatado, onde estavam Europa, África e Ásia, circundada por um oceano. Foi ele quem primeiro sugeriu que a Terra, por estar a igual distância dos demais astros, flutuava no espaço, sem nenhum tipo de suporte ou apoio. Outra figura importante é Pitágoras. Esse defendeu que a Terra era esférica, de acordo com suas observações práticas e filosóficas. Outro importante grego foi Hiparco, que viveu no século XI a.C. Este astrônomo foi quem criou o sistema de coordenadas geográficas de latitude e longitude, utilizando-se da matemática e da observação dos astros celestes. Por fim, podemos mencionar Cláudio Ptolomeu. Em sua obra Geografia, contém as coordenadas de 8.000 lugares. A maioria desses lugares, as coordenadas foram calculadas por ele próprio. E no último volume, ele dá dicas para a elaboração de mapas mundi e discute pontos fundamentais da cartografia. Foi Ptolomeu também quem primeiro defendeu a teoria geocêntrica, ao afirmar que a Terra era um corpo fixo em torno do qual giravam os outros planetas. Agora passemos a analisar a cartografia durante a Idade Média. Como era de se esperar, na verdade, a influência da Igreja durante a Idade Média, né, fez com que os mapas nesse período, no caso na Europa, em especial na Europa Ocidental, a partir da Idade Média, os mapas perderam a exatidão e as suas confecções durante esse período perdeu muito o caráter, vamos dizer, científico, né? Então, os mapas geralmente passaram a ser elaborados com temáticas representando santos, os anjos, os monstros marinhos, que era o que se acreditava na época do período medieval. Porém, é importante a gente mencionar nesse aspecto que o caráter científico dos mapas, em outra parte do mundo, em especial no mundo árabe, o caráter científico continuou prevalecendo. Lógico que é por ser uma área de pouca influência do cristianismo. Mas no finalzinho, já nos últimos períodos, durante as grandes navegações, a partir do século XVI, nós vamos ter alguns fatos importantes e que a cartografia retoma o seu caráter científico. Juan de la Cosa fez então o primeiro mapa mundi, que na verdade é o primeiro mapa mundi que aparece, o continente americano, isso em 1500. Gerhard Mercator, utilizando-se de todo o conhecimento produzido até a época para produzir o mapa mundi, que levaria o seu nome, que representavam grandes rotas em linhas retas. Mas foi só a partir do século XVII que as nações começaram a se preocupar mais com o rigor científico dos mapas. É lógico, porque a partir do século XVII os interesses passam a ser mais interesses mercantilistas especificamente.
Então, a partir daí é realizado o primeiro levantamento topográfico oficial lá na França. Isso em 1744, chefiado por César François Cassini, no período de 1744 a 1784, portanto, já no século, inclusive no século XVIII, que seriam os precursores, né, dos mapas modernos que a gente tem. Então, como que está a cartografia hoje? Hoje, podemos dizer que a cartografia alcançou notável desenvolvimento, com o advento da computação, da informática, da internet, novos softwares e programas de cartografia digital. Por outro lado, o surgimento também das imagens de satélites, dos radares, drones, GPS, né? A cartografia foi um dos setores que mais tecnologizou e seu uso ampliou-se para os serviços públicos e para a iniciativa privada, serviço para o planejamento e prevenção de acontecimentos naturais, ou para minimizar e prevenir agressões ao meio ambiente.